A minha casa sempre estava uma bagunça, as minhas roupas sempre estavam bagunçadas, eu começava projetos e não terminava. Vocês vão ouvir aqui, é galo cantando, boi berrando, cachorro latindo, mas é porque eu moro em sítio, tá? Então, vocês vão ouvir. Desconsidere, é o som da natureza linda que Jesus nos deixou. Oiê, eu sou a Amanda e nesse canal nós falamos sobre emagrecimento, autoestima e desenvolvimento pessoal. Fica aqui e vamos prosperar juntas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como eu venci a procrastinação e transformei a minha rotina em apenas 30 dias. Quem era a Amanda antes de aprender a se planejar? Gente, eu era muito procrastinadora. Eu era aquela pessoa que eu tinha mil planos para fazer, né? Eu me planejava, eu me organizava tudo aqui na minha cabeça. E aí, quando eu pensava, quando eu dava conta, não acontecia nada, eu não fazia nada. Eu não conseguia dar conta da minha casa, eu não conseguia dar conta das minhas coisas, eu não conseguia dar conta de nada. Eu vivia perdida em meio à minha própria bagunça. Você já passou por isso? Se você já passou por isso, deixa um comentário aqui embaixo que eu quero saber. Mas, quando se fala de procrastinação, eu sempre usava essa palavra, inclusive lá no meu Instagram, eu sempre falava muito, gente, eu sou muito procrastinadora. Nossa, eu procrastino muito. Eu já cheguei a dizer, para vocês terem noção, que eu tinha TDAH. Sim, eu falava. Inclusive, se tiver alguma amiga minha assistindo esse vídeo, comenta aqui embaixo se eu já cheguei a dizer isso pra você, porque eu sempre falava, gente, eu tenho TDAH, por isso que eu não consigo me organizar, por isso que eu não consigo me planejar. Eu era uma pessoa que eu começava as coisas e deixava sempre as coisas pela metade. Eu já vendi de tudo que vocês imaginarem. E quando estava começando a dar certo, eu ia lá e desistia. Ou às vezes eu tinha aí um plano de fazer alguma coisa, né? De abrir um negócio, de fazer algum projeto novo. E aquilo ficava só na minha cabeça. E eu ficava, não, amanhã eu faço, ou depois eu faço. Ou muitas das vezes também acontecia de eu falar que ia, né, criar um negócio novo, eu ir lá de imediato no impulso criar. E aí ficava com aquilo umas 2 semanas e depois eu enjoava daquilo e deixava pra lá. A primeira coisa, inclusive, que eu consegui fazer e terminar, né, começar e terminar, foi o meu processo de emagrecimento lá em 2023, que eu emagreci mais de 20 quilos com reeducação alimentar. Eu me propus uma meta e aí eu consegui cumprir. Foi a primeira coisa que eu consegui cumprir, gente, até a minha idade ali de 28 anos que eu tinha na época, hoje eu tô com 30, 28, 29, 30, 29 anos. Com 29 anos, a primeira meta que eu consegui bater na minha vida foi o meu processo de emagrecimento, porque eu decidi, porque eu vi clareza, porque eu vi propósito. E foi a primeira coisa que eu consegui cumprir naquela época. Eu era muito procrastinadora mesmo. E o que eu fiz pra vencer a procrastinação, pra tirar os meus sonhos do papel, pra começar a viver a vida que eu sempre quis, né? Que eu estou em busca de viver aquilo que eu sempre quis e eu não conseguiria viver essa vida se eu continuasse procrastinando. A primeira coisa que eu fiz para poder vencer a procrastinação foi entender o porquê eu procrastinava. Por que eu procrastinava? O que eu fazia, ou o que eu deixava de fazer, ou o que eu estava fazendo que estava me fazendo procrastinar. Muitas das vezes, nós procrastinamos por medo. Nós temos medo do novo, medo de fazer alguma coisa. Eu estava conversando com uma amiga outro dia e nós estávamos falando justamente sobre procrastinação. E ela virou para mim e falou que ela procrastinava muito na questão de produtividade, que ela tinha vontade de fazer as coisas, mas não conseguia, porque ela procrastinava, ela tinha vontade de fazer alguns projetos e não conseguia, e ela procrastinava muito. E aí eu falei para ela, olha, você pode estar procrastinando por medo. Por medo de fazer esse projeto e esse projeto dar certo. Porque se você faz esse projeto e esse projeto ele dá certo, ele vai te tirar da sua zona de conforto. Por quê? Porque quando nós fazemos alguma coisa e ela nos tira da nossa zona de conforto, a gente sente medo. Por quê? Porque estar na nossa zona de conforto é prazeroso, né? Por exemplo, eu antes não estudava, eu não tinha perspectiva de vida. Eu trabalhava, mas assim, né? Eu sempre empreendi junto com meu esposo, mas eu não tinha, assim, perspectiva de vida mesmo, sabe?
Se você me perguntasse há 2 anos atrás qual que era a minha perspectiva de vida, eu ia falar pra você somente morar no céu. Eu não tinha outra perspectiva de vida além dessa. Amanda, o que você queria fazer? Vocês vão ouvir aqui. É galo cantando, boi berrando, cachorro latindo, mas é porque eu moro em sítio, tá? Então, vocês vão ouvir. Desconsidere, é o som da natureza linda que Jesus nos deixou. Mas voltando, eu não tinha perspectiva de vida, né? E foi no final de 2024 para 2025 que eu tive uma conversa com o Senhor, eu tive uma conversa com Deus, e ele me mostrou ali de fato qual que era o meu propósito de vida. E aí eu comecei a trabalhar em prol disso, e eu falo que 2025 foi um ano, está sendo, né, um ano extraordinário na minha vida. Por exemplo, uma coisa que sempre acontecia comigo, eu começava algo novo, e aí eu fazia 1, 2 semanas e parava. Eu já abri uma loja de roupas 2 vezes no Instagram, uma loja que se chamava Grão de Mostarda. Eu já abri ela 2 vezes e as 2 vezes ela não ia pra frente. Eu dava o meu melhor, eu trabalhava na loja com muito carinho, eu cuidava dos embrulhos, eu cuidava de tudo da loja e a loja não deu certo. Mas ela só não deu certo porque eu desisti. E por que eu desisti? Porque eu não encontrei propósito naquilo, né? Então, a procrastinação, ela é você deixar de fazer e adiar o que precisa ser feito, mas o porquê que você está adiando? O porquê que você não está fazendo o que precisa ser feito? Será que você conseguiu entender o porquê que você precisa fazer aquilo? Então, isso é um ponto muito importante a se observar e é um ponto que eu observei e que me ajudou muito a vencer a minha procrastinação. Porque no meu caso, a minha procrastinação era porque eu não tinha foco, porque eu não tinha clareza e porque eu não tinha constância. Eu tinha uma ideia, começava aquela ideia, mas eu não tinha clareza de que se realmente era aquilo que eu queria. Então eu fazia ali por algum tempo e depois eu desistia. Por quê? Porque eu não tinha propósito dentro daquilo que eu precisava fazer. E o segundo ponto que me ajudou a vencer a procrastinação e transformar a minha rotina em apenas 30 dias foi colocar todas as minhas ideias no papel, colocar todas as minhas obrigações, tudo que eu precisava fazer, tudo que eu já estava procrastinando há muito tempo a fazer, colocar tudo num papel e analisar. Isso faz sentido? Isso realmente merece meu esforço? Isso realmente eu vou conseguir levar pra frente? Por que eu quero fazer isso, né? E eu lembro que eu coloquei também, criar o canal aqui no canal, e aí eu sentei e analisei. Realmente, compensa eu criar um canal no YouTube hoje? Qual é o meu propósito com esse canal no YouTube? Eu fiz todas essas análises em todas as áreas da minha vida e aí eu consegui descartar coisas que eu já carregava comigo há muitos anos, que eu achava que era algo que tinha um propósito ali. E eu consegui observar, passando tudo pro papel e analisando que era somente coisas que estavam pesando ali a minha bagagem, pesando a minha mala, que eram coisas que não faziam sentido para mim. Então, eu descartei várias coisas e dei check para várias coisas que realmente mereciam o meu esforço. Por exemplo, a loja A Grão de Mostarda era um perfil que ainda estava ativo lá na rede social, perfil que eu ainda tinha vontade de voltar, mas eu tinha dúvidas. E quando eu sentei para fazer essa análise do que fazia sentido para mim, de fato, eu consegui perceber que a loja A Grão de Mostarda, ela não entrava hoje dentro do propósito daquilo que eu queria, né? Então não fazia sentido eu empenhar todas as minhas forças em algo que não fazia sentido para a realidade que eu tenho hoje. Então, um conselho que eu tenho para você é: senta e coloca tudo que você fez, tudo que você faz, tudo que você precisa fazer, tudo que você tem vontade de fazer no papel, e aí você analisa o que realmente merece continuar com você, o que realmente faz sentido continuar com você e o que não faz, você descarta. Eu falo que é muito difícil a gente abrir mão de algumas coisas. Pra mim, foi muito difícil abrir mão da loja, abrir mão da Grão de Mostarda, porque foi algo assim que eu achava, né, que fazia sentido pra mim, foi algo que realmente ali me ajudou muito no meu começo. E hoje, analisando, eu via que era algo que eu ia empenhar força e eu não ia ver sentido e nem propósito naquilo. Foi muito difícil, mas eu descartei, eu abri mão da loja pra focar em outra área que realmente faz sentido pra mim, que é isso que eu tô fazendo. E o terceiro ponto foi:
é entender que eu não sou uma máquina. É isso mesmo. Nós não somos uma máquina. Isso significa que nós não vamos dar conta de tudo, né? Eu costumo receber lá no meu Instagram hoje em dia mensagens, né? Como eu sempre compartilhava lá que eu era uma pessoa completamente procrastinadora, desorganizada, uma pessoa que não conseguia dar conta de nada. A minha casa sempre estava uma bagunça, as minhas roupas sempre estavam bagunçadas, eu começava projetos e não terminava, eu sempre compartilhava isso lá. Hoje, quando eu compartilho a minha rotina lá, as meninas sempre têm algumas que comentam: nossa, eu queria ser produtiva igual a você. E muitas pessoas confundem ser produtiva com dar conta de tudo. E nós não vamos dar conta de tudo. Não mesmo. Nós não somos uma máquina. Nós precisamos focar, né, delegar ali a nossa força no que realmente importa e faz sentido para nós, né? Por exemplo, tem dias que eu tenho o compromisso de gravar conteúdo e aí a minha casa não vai estar 100% arrumada, ela vai estar bagunçada, né? Vai estar coisa fora do lugar, vai ter vasilha na louça. Por quê? Porque eu preciso estabelecer prioridades. Eu não consigo dar conta de tudo. Eu não tenho uma ajudadora, sou eu quem cuido da minha casa, sou eu quem cuido dos meus filhos. Sou eu quem vou pra loja e trabalho na loja, eu estudo. Então, o dia que eu tenho que fazer prova, que eu tenho que revisar matéria, eu não consigo fazer nada aqui em casa. Eu não consigo. A única coisa que eu faço é almoço. E se você chegar na minha casa, vai ter vasilha na pia, vai ter roupa pra dobrar, vai ter roupa na máquina pra estender. Por quê? Porque eu tenho prioridades, né? E às vezes nós ficamos doentes e nós procrastinamos porque a gente se vê no olho do furacão e a gente não consegue ali delegar prioridades pro dia. Nós precisamos entender que nós não vamos dar conta de tudo. A sua casa vai ter dia que vai precisar esperar para que você se dedique a algo que faça mais sentido para você naquele dia. A sua outra área vai ter que esperar, vai ter um dia que o seu estudo vai ter que esperar para você faxinar a sua casa, vai ter um dia que o seu outro trabalho vai precisar ser mais lento para que você consiga se dedicar um tempo para você. Então, tudo isso é questão de planejamento e organização. Entender que você não é uma máquina, porque muitas vezes a procrastinação nasce quando você vê que tem tanta coisa para fazer e aí você se sente perdida e não consegue dar conta de nada. Quer ver um exemplo que sempre aconteceu comigo? A minha casa, ela não é grande, a minha casa ela é pequena, mas eu nunca consegui lidar com bagunça. Quando a minha casa estava muito bagunçada, eu me sentia tão perdida que eu ia na pia, lavava um garfo, voltava no quarto, dobrava uma roupa, vinha na sala, arrumava uma almofada e eu ficava assim o dia todo para conseguir arrumar uma casa. Já teve dia que eu pegar minha casa para dar faxina e ser um dia de sábado, às 9 horas da noite, e eu estar arrumando casa ainda. Por quê? Porque eu me sentia totalmente perdida, eu não sabia por onde começar. Hoje eu consigo entender que é um cômodo de cada vez. Primeiro eu arrumo a cozinha, depois eu arrumo a sala, depois eu vou pros quartos, depois eu vou pro banheiro e aí eu venço o dia muito mais rápido. Eu ficar tentando fazer tudo de uma vez. E é assim na nossa vida. Se você tentar fazer tudo de uma vez, você não vai fazer nada. Se você fala que em um dia você vai gravar conteúdo, você vai estudar, você vai ir trabalhar no seu negócio, você vai dar uma faxina na sua casa, você não vai conseguir fazer nada. Mas quando você consegue delegar essas funções durante a sua semana, você consegue ter um resultado muito melhor do que se você tentar fazer tudo de uma vez. E o quarto ponto é aprender a estabelecer prioridades e focar no que precisa ser feito. É basicamente o que eu terminei de falar, né? Uma coisa que eu não fazia e agora faz parte da minha rotina é sentar e se planejar toda semana. Toda semana eu sento e planejo a minha semana e uma vez por mês eu sento e planejo o meu mês. Eu coloco no papel tudo o que eu preciso fazer naquele mês, eu distribuo ele entre as semanas e aí durante a semana eu vou sentando e vendo o que eu preciso fazer. Eu vou me organizando e aí eu consigo fazer o que eu preciso fazer sem procrastinar. O segredo tá na organização, no planejamento e na clareza. Você conseguiu entender que se você se planejar, se você se organizar, você consegue, sim, vencer a procrastinação? Inclusive, eu desenvolvi um guia de planejamento que se chama Guia Mais de Mim. É um passo a passo para te ajudar a se organizar, a se planejar, a tirar os seus planos do papel, a planejar o seu dia, a sua semana, o seu mês e a ver o que realmente faz sentido
pra você. É um resumo do que eu fiz na minha vida, do que eu apliquei na minha vida e que me fizeram vencer a procrastinação. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Caso você tenha interesse, se você, assim como eu, era uma pessoa que procrastinava, que não tinha clareza, que não conseguia se planejar, você clica no link, dá uma conferidinha, que isso pode ser a chave para mudar aí o seu planejamento, a sua vida e a sua rotina. Todas as vezes que eu sento e me planejo, eu consigo ter clareza do que é preciso eu fazer, do que eu preciso fazer e eu não posso deixar de fazer. E aí eu me organizo, eu me planejo e aí fica muito mais fácil eu fazer sem procrastinar. Porque quando tá tudo aqui, eu não sei vocês, mas eu amo anotar. Gente, eu amo papel. Eu amo anotar as coisas. Então, quando você anota, você consegue falar, nossa, poxa, hoje eu preciso levar meu filho no médico. Tá no papel, você vai querer dar um check ali, você vai querer riscar aquilo ali. Porque quando chegar no final de semana, você vai querer olhar pra sua semana e ver que você conseguiu cumprir o que você se propôs a cumprir. Fica muito mais fácil do que só ficar aqui. Se ficar aqui, você pode esquecer e às vezes você fala assim, ah, não, depois eu faço. Não, depois eu faço. Colocar no papel é como se nós estivéssemos mandando um comando pro nosso cérebro. Não, isso é urgente. Isso aqui eu não posso adiar. Eu tenho que fazer. E isso foi uma das coisas que me ajudaram a vencer a procrastinação. E o último ponto que me ajudou a vencer a procrastinação e que vai ajudar você, se você também é procrastinadora, é trabalhar a nossa mentalidade. Trabalhar a minha mentalidade foi algo que me ajudou muito a vencer a procrastinação. Por quê? Porque antes eu tinha muitos sonhos, eu tinha vontade de fazer muitas coisas, eu precisava fazer muitas coisas. E aí eu sempre ficava falando, ah, eu não consigo, ah, eu não posso. Eu tenho uma amiga, que é até a Amanda, ela é minha xará, e eu lembro que todas as vezes ela ficava falando assim comigo. Eu falava assim, a gente ia fazer alguma coisa? E aí eu ficava assim, ah, eu não sei fazer isso. Ah, eu não consigo fazer isso. E aí ela virava pra mim e falava assim, para de ficar falando que você não consegue, que você não pode, que você não sabe. Vai lá e faz, você nem tentou. Como que você não sabe fazer? Como que você não consegue fazer? E ela sempre falava isso comigo. E hoje eu consigo entender que eu sou capaz de fazer o que eu quiser fazer. Isso se chama a lei da atração. É você viver como se já estivesse lá, né? Hoje eu olho pra minha realidade e eu olho pra quem eu era anos atrás, uma pessoa sem perspectiva de vida, sem perspectiva de futuro, procrastinadora, que não tinha, assim, vontade de nada. E olho para as coisas que eu estou construindo hoje e eu me sinto, assim, muito realizada. Para vocês terem noção, eu trabalho sozinha. Quem é o meu sócio é Jesus, tá? É ele que me ajuda nas minhas produções. Eu tenho produtos que foi o Senhor que me entregou. A gente trabalha junto, sou eu quem monta as minhas páginas de venda. Sou eu quem faço tudo que eu preciso fazer no meu negócio. Então, para uma pessoa que antes falava que não conseguia fazer nada, que não sabia fazer nada, hoje eu sou uma pessoa que eu faço muita coisa e eu sei muita coisa. Mas para isso eu precisei trabalhar a minha mentalidade, viver como se eu já estivesse lá, entendeu? Isso se chama lei da atração. Então, nós somos adultos. Eu sou uma adulta. E não adianta eu ficar falando, ah, eu não quero fazer isso, ah, eu não gosto de fazer isso. Se eu preciso fazer, eu vou fazer. Quer ver uma coisa legal que aconteceu comigo, muito nessa questão da lei da atração? Quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, eu estava com 82 quilos e eu nunca gostei de tomar café da manhã. Na verdade, não é que eu não gostava, eu não tinha o hábito de tomar café da manhã. Eu cresci em uma casa em que nós não tínhamos o hábito de tomar café da manhã, nós comíamos pão somente aos domingos, então eu cresci achando que o café da manhã não era importante. Então, eu não tomava café da manhã. E quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, o processo de reeducação alimentar, eu precisava tomar o café da manhã. Eu não podia pular essa refeição. E aí, o que que eu fazia? Eu falava assim, ó, poxa, eu amo café da manhã. Antes, presta atenção. Antes eu falava, eu não consigo tomar café da manhã. Eu passo mal se eu tomar café da manhã. Depois que eu comecei a trabalhar minha mentalidade, o que eu fazia? Eu acordava de manhã, eu colocava uma mesinha posta, vou deixar uma fotinho pra vocês. Eu colocava uma mesinha posta e eu fazia o meu café assim, com tanto amor, como se eu amasse aquilo. Desculpa. Mas eu fazia como se eu amasse aquilo, sabe? Eu fazia o meu ovo, fazia o meu pão, fazia o meu café com leite e eu preparava aquilo com tanto amor, como se eu já vivesse aquilo.
Eu já me sentia, eu estava 20 quilos acima do peso e eu já me sentia como uma fitness maravilhosa. E aí eu tomava aquele café com tanta alegria. Hoje eu não consigo mais ficar sem o meu café da manhã. Eu não consigo pular essa refeição. Se tornou a minha refeição favorita. Mas por quê? Porque eu comecei a colocar prazer naquilo que eu não gostava e comecei a viver como se eu já estivesse lá. Hoje eu já consegui eliminar mais de 20 quilos em processo de emagrecimento. Eu vou trazer um vídeo aqui contando pra vocês essa história, toda a minha trajetória. Eu vou trazer um vídeo. Mas eu só consegui fazer isso porque eu trabalhei a minha mentalidade. O nosso corpo, ele só vai acreditar naquilo que a nossa mente acredita. Se eu, que era a rainha da procrastinação, consegui vencer a procrastinação e me tornar uma mulher organizada, planejada e que consegue dar conta do que precisa ser feito, você também consegue. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo para me ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Em breve eu volto com mais assuntos de prosperidade para você. Beijo!